Pesada é a cabeça que usa a coroa. Os monarcas mais bem-sucedidos da história governaram com uma mistura de responsabilidade e nobreza, encarando seu status tanto como uma bênção quanto como uma maldição. E então temos esse cara, o filho e sucessor da Rainha Vitória, conhecida por sua devoção ao marido Alberto e pelo estereótipo de rigidez associado à sua época. O rei Eduardo VII provavelmente seria a última pessoa que você imaginaria envolvida em confusões. Mas Bertie era muito bom nisso. De duelos com o pai de Winston Churchill a um caso que pode ter matado seu próprio pai. Nenhuma safadeza era demais para ele. Então hoje vamos mergulhar na história bizarra de Eduardo VII, o rei canalha que implodiu seu próprio reinado. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros monarcas malucos você gostaria de ouvir. Beleza, você está pronto para o Dudu? O futuro rei era um conquistador desde jovem, tanto que seus pais o enviaram ao exército aos 19 anos. Eles esperavam colocar juízo no filho rebelde, que não conseguia se concentrar nos estudos. Quando os colegas de Bertie levaram a atriz Nellie Clifton escondida para seus aposentos, seu pai comentou sobre isso. O príncipe Alberto, furioso, escreveu ao filho: "Eu sabia que você era imprudente e fraco, mas não podia imaginar que fosse depravado." Sabe como é? Coisa típica de pai. Quando Alberto morreu de febre tifoide, poucas semanas depois, a rainha Vitória, devastada, culpou o filho, dizendo que Alberto faleceu de coração partido pelo comportamento de Bertie. Se essa história fosse sobre qualquer outra pessoa, talvez o jovem Bertie teria se endireitado e seguido o caminho certo. Mas não foi isso que aconteceu. A morte do pai só intensificou suas tendências selvagens. Clifton não foi o único caso escandaloso de Bertie. Além dos inúmeros bordéis franceses que frequentava, as conquistas de Bertie incluíam atrizes, modelos pin-up, socialites e até aristocratas. Um caso resultou em Bertie sendo intimado no processo de divórcio de Sir Charles Mordaunt, o 10º baronete, depois que a esposa do baronete confessou um encontro com o então príncipe. Ter seus assuntos expostos em tribunal desse jeito? Realmente, Mordaunt. O rei Eduardo VII da Inglaterra, chamado Bertie, era filho da rainha Vitória e conhecido como o maior playboy de sua época. Era um verdadeiro Casanova, seduzindo mulheres por toda parte. Ele até mandou fazer um móvel especial, uma chaise de volupté, para poder se encontrar com várias mulheres ao mesmo tempo. Hoje em dia, chamamos isso de camas d'água. Claro, os maiores playboys têm os jeitos mais inusitados de se envolver em comportamentos depravados, e o futuro rei Eduardo VII não foi exceção. Bertie tinha seu próprio quarto no famoso bordel parisiense Le Chabanne. E nesse quarto havia uma banheira de cobre decorada com criaturas que eram metade cisne e metade mulher, como um centauro de cisne. Um cisnetauro? Você entendeu. Bertie era famoso por tomar banho na banheira depois de enchê-la de champanhe e mulheres. Não invejamos a pessoa que era obrigada por lei a limpar aquela banheira, mas não podemos negar que o rei era criativo. Além da banheira de cisne, Bertie tinha outro móvel interessante, uma cadeira do amor. Não, literalmente um siège d'amour ou cadeira do amor. Essa cadeira foi encomendada diretamente por Bertie e foi feita tanto para acomodar seu peso, que era tão alto mais tarde em sua vida, que sua esposa acabou lhe dando o apelido de Tum, quanto para satisfazer seu desejo de entreter várias mulheres ao mesmo tempo, sem precisar fazer muito esforço. E nada é mais excitante do que dizer: "Eu não vou me esforçar nem um pouco, garota." A cadeira possui 2 assentos de brocado e 2 pares de estribos de bronze, o que tem confundido pesquisadores atuais. Para dizer o mínimo, o professor de história Richard Thompson afirmou: "Deus sabe para que aquilo serviria. Olhamos e só levantamos as sobrancelhas." Talvez possamos arriscar alguns palpites, professor. Pode parecer improvável que alguém com tantas amantes ficasse com uma só por 20 anos, mas Alice Keppel foi a principal amante de Bertie durante 2 décadas, e o caso só acabou com a morte dele. Keppel era popular com o público e diziam que ela deixava o rei mais agradável.
Ela era tão importante que foi até autorizada a ver Bertie em seu leito de morte, sendo a única amante do rei a quem isso foi permitido. A autora, Catherine Arnold, disse que isso não ocorreu por bondade da esposa de Bertie, mas porque Keppel fazia escândalo nos portões do Palácio de Buckingham, exigindo entrar. Como todas as fontes primárias já se foram para o grande siege da Mur no céu, nunca saberemos qual versão é a verdadeira. O legado de Keppel permanece vivo. Ela é bisavó de Camila da Cornualha, segunda esposa do príncipe Carlos, que era bisneto de Bertie. Camila foi a outra mulher antes do divórcio de Diana e Carlos. Ao que parece, escândalos reais são genéticos. Bertie aproveitou a vida na França, dormindo com atrizes, aristocratas e acompanhantes famosas de Paris, muitas vezes em seu bordel favorito e na banheira de champanhe que mais gostava. Um dos apelidos que ele ganhou enquanto circulava pelo arrondissement foi Eduardo, o Acariciador. Bem marcante. A fama de Bertie era tanta que, viajando pela Europa, mulheres o abordavam com propostas. No entanto, Bertie sempre preferia os grandiosos bordéis parisienses, onde podia tomar banho de champanhe e admirar seu próprio brasão de armas, que decorava o quarto caro que ele adquiria no Le Chevalier. É um pouco como ter um retrato seu pendurado acima da cama. Com tantos casos de alto risco, Bertie ia acabar se metendo em encrenca com algum, mas acabou se metendo em vários. Bertie dormiu com Lady Randolph Spencer Churchill, jovem americana rica e futura mãe de Winston Churchill. Quando o marido dela, Lord Randolph, soube do caso, tentou chantagear Beto. O príncipe playboy ficou tão irritado que desafiou Lord Randolph para um duelo. Mas ele se esqueceu, genuína ou convenientemente, que seu pai proibira duelos, então o confronto não ocorreu. O amargurado Beto baniu Randolph e Jenny da sociedade, o que talvez fosse seu plano desde o início. É quase impossível, até para um profissional experiente, psicanalizar alguém falecido há mais de 100 anos, mas era evidente que Beto tinha muitos problemas com sua mãe, a Rainha Vitória. Para ser justo, muitos no mundo tinham problemas com a Rainha Vitória. Mãe e filho nunca se deram bem. Vitória culpou Beto pela morte de Alberto e lamentou a perda do marido pelo resto da vida. De acordo com Catherine Arnold, autora de Eduardo VII, o Príncipe de Gales e as mulheres que ele amou, todas as mulheres que Beto cortejou eram o completo oposto de sua mãe rígida e melancólica. Eram calorosas, generosas e animadas, bem diferentes da mulher que viveu quase sempre de luto pelo marido. Porém, Vitória jamais gostou de Beto, nem antes da morte de Alberto. Depois de descobrir o primeiro caso dele, ela escreveu: "Aquele garoto. Nunca mais poderei olhar para ele sem estremecer. Provavelmente, ela não comprou para ele a cadeira do amor." Além dos seus interesses mais voltados para o quarto, Bertie também tinha uma queda por praticamente todo tipo de festa. Ele gostava de beber, fumar e comer, tudo em excesso. Não o chamavam de Tum à toa. O futuro rei não escondia suas aventuras. Na coroação, reservou um banco na abadia de Westminster para suas damas especiais. Hoje, isso seria impensável. Mas na época, isso também era impensável. Eduardo era visto como um glutão grosseiro que ninguém queria no poder pela vergonha que traria a coroa. Mesmo assim, não havia opções. Você não podia votar para escolher o rei. No entanto, devido aos seus hábitos cheios de vícios, ao tornar-se rei da Inglaterra, ele só viveu o bastante para ficar no trono por 9 anos. Embora para todos ao redor dele, provavelmente tenha parecido muito mais tempo. E então, o que você acha? Qual história sobre a vida do rei Eduardo foi a mais maluca? Conte pra gente nos comentários abaixo. E aproveite para conferir alguns desses outros vídeos do Weird History.